Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Sagitário simboliza a fase de desenvolvimento que se desenrola naturalmente a partir da fase virgem de aprendizagem. Frequentemente se diz que Sagitário e a 9ª casa representam a educação superior, mas no geral esse signo significa a conquista da perícia pessoal no campo escolhido, quer na manifestação, seja sobre a forma de um artesanato perito ou de um profissional de uma das profissões que são gabadas com tanto alarde. Essa é uma fase de educação individual onde começamos a ter um efeito marcante sobre o mundo em geral, quer ensinando novos aprendizes, quer publicando o fruto dos nossos trabalhos ou então estabelecendo normas para as gerações futuras. Portanto, essa fase de desenvolvimento tanto inclui o aprender no sentido de aperfeiçoar o nosso trabalho, o nosso caráter e os nossos ideais, quanto o dispor daquilo que aprendemos. Nos Estados Unidos, na educação tradicional, presumimos erroneamente que alguém com um diploma de doutor em filosofia ou em medicina ou qualquer outro título é um mestre no seu campo. Esquecemos o facto de que a verdadeira perícia de mestre só vem depois de um período de rigorosa autodisciplina, de trabalho fatigante e meticuloso e do desenvolvimento gradual da humildade, baseada na percepção de que a pessoa nada poderia saber realmente sem o trabalho dos seus predecessores. Só porque canalizamos as pessoas o mais rapidamente possível através de todos os tipos de programas educativos a fim de produzir tantos doutores em filosofia ou em medicina, isso não significa que tenhamos enriquecido a nossa cultura com um número igual de verdadeiros mestres. Nós sacrificamos a qualidade pela quantidade, simplesmente para manter a ilusão de que a excelência pode ser comprada por um preço barato. Peixes. Representa a fase de desenvolvimento individual que vem depois de que a pessoa completou o seu trabalho na sociedade, já cumpriu as suas obrigações familiares e sentiu a necessidade imperiosa de se voltar para o próprio íntimo, a fim de experimentar o tipo de educação mais refinado e essencial. A educação do homem espiritual. Na Índia, embora essa tradição esteja mudando lentamente, existe um modelo básico de vida estreitamente relacionado com os 4 estágios que descrevemos. No último estágio, a manifestação que se vê é a pessoa afastando-se do mundo, inclusive dos parentes, e se dedicando às disciplinas espirituais. Essa fase peixes então simboliza a devoção e o sacrifício das ligações mundanas da pessoa para que ela venha a se transformar num canal para a manifestação e a percepção de uma verdade muito maior, de um todo mais compreensivo. O grande psicólogo Carl Gustav Jung escreveu um ensaio chamado The Stage of Life, no qual descreve um padrão normal de crescimento consciente muito semelhante àquele que estamos analisando aqui. O último estágio, segundo Jung, é a volta acentuada para dentro, para as percepções espirituais. O relacionamento entre mestre e estudante. A astrologia também pode nos ajudar a lidar com os outros como pessoas distintas, individuais, ao mesmo tempo, percebendo que todos fazemos parte do mesmo universo, que somos simplesmente manifestações diferentes do mesmo todo. Esta distinção das pessoas como indivíduos é um fator importante na educação, que é quase inteiramente esquecido nos programas de treinamento de professores. O facto é que a maioria dos professores, na verdade, a maioria das pessoas, nunca aceitou realmente a verdade de que todos os indivíduos são diferentes. Naturalmente, uma tal aceitação requer um certo grau de autoconhecimento da parte do professor. Sem esta aceitação básica das diferenças pessoais, um professor
irá impor inconscientemente as suas próprias predisposições e expectativas sobre os seus alunos. Em consequência, um professor de caranguejo, isto é, tendo caranguejo como símbolo solar, poderá detestar plenamente uma criança de balança, ou poderá ser muito ameaçado por uma criança ariana. Isso, sem dúvida, seria muito prejudicial para o progresso do aluno na escola. Testemunhei pessoalmente numerosos exemplos dessa parcialidade nos relacionamentos entre professores e estudantes. É triste ver, mas ainda é mais triste saber que é absolutamente proibida a inclusão de um curso rápido de astrologia nos nossos programas de treinamento de professores, embora um tal curso pudesse diminuir muitos problemas desse tipo. Desde que a maioria dos professores não conhece a astrologia, que é uma maneira acurada de caracterizar as pessoas e de ter uma perspectiva mais ampla nos relacionamentos interpessoais, eles naturalmente recorrem a outras formas menos acuradas de categorizar e avaliar os estudantes. O principal meio de avaliação do estudante continua a ser o teste de QI. Embora numerosos estudos tenham revelado os efeitos prejudiciais do seu uso. Desse modo, os estudantes são classificados de acordo com a sua habilidade para realizar certas funções intelectuais. Alega-se que o teste de QI determina a inteligência do estudante, mas esse teste omite o facto de que há diferentes tipos de inteligência. A inteligência é uma dessas palavras parecidas com uma educação. Significa aquilo que se quer que signifique para um determinado propósito. De facto, embora os testes de QI tivessem originalmente a intenção de medir a inteligência, agora os honestos peritos no campo do teste psicológico dizem que eles medem simplesmente aquilo que um teste de QI mede. Isso poderá parecer absurdo, e é. Não obstante, muitos professores continuam a se apoiar em tais testes para avaliar estudantes. E aquilo que um professor espera inicialmente que o aluno realize, muitas vezes só se baseia no resultado numérico desses testes. Um estudo de astrologia mostrará ao professor que há diferentes tipos de inteligência e de talento. A única função psíquica na qual a maioria dos educadores parece estar interessada é o intelecto, astrologicamente simbolizado por Mercúrio. A posição e os aspectos de Mercúrio podem revelar claramente quão bem integrada é a faculdade racional e qual é o grau de facilidade do seu funcionamento. Contudo, uma fase de Vênus poderá revelar talentos artísticos, de Marte capacidades para mecânica ou engenharia, de Netuno sensibilidade musical, etc. O facto é que pessoas diferentes se distinguem em coisas diferentes e o estudo da astrologia pode dar ao professor paciência e um meio de abordar e compreender diferentes tipos de estudantes. Uma criança altamente evoluída poderá estar em sintonia com níveis de consciência e de imaginação muito mais elevados do que aquelas com os quais está o seu professor. Portanto, o professor precisa, acima de tudo, reconhecer os talentos e as afinações dos seus alunos e aprender a deixar a criança em liberdade para crescer à sua própria maneira. A astrologia pode ajudá-lo a fazer isso. Obviamente, nenhum professor pode ser todas as coisas para todas as pessoas. Cada professor ou professora tem falhas, predisposições, predileções e aversões. O importante, porém, a respeito do facto de um professor aprender astrologia, é de que ele poderá ter uma visão das suas inclinações e frequentemente saber lidar com os estudantes de maneira mais objetiva. Penso que o mais importante para o professor ou professora é compreender a sua falibilidade. Quando o professor é honesto e respeito dos seus sentimentos e erros, o aluno sente confiança e respeito pessoal pelo mestre. As palavras de Carl Gustav Jung expressam a essência crucial do difícil trabalho do professor. Pois, inevitavelmente, chegará o dia em que aquilo que o educador ensina por meio de palavras já não irá funcionar, mas só aquilo que ele é.
Todo educador, e uso o termo no sentido mais amplo, deveria sempre perguntar-se até que ponto está aplicando verdadeiramente os seus ensinamentos a si próprio e na sua própria vida, da melhor maneira que sabe e com a consciência tranquila. A psicoterapia ensinou-nos que, em última análise, não é o conhecimento nem a perícia técnica que tem um efeito curativo, mas sim a personalidade do médico. E o mesmo acontece com a educação. Ela pressupõe autoeducação. The significance of the unconscious in individual education. O treinamento de consultores astrológicos. Quem quer que tenha estado ativamente envolvido no campo da astrologia nos últimos anos está ciente da dificuldade que se encontra toda a vez que qualquer indivíduo ou grupo tenta assentar um padrão de educação ou treinamento para profissionais da astrologia. O clamor, inevitavelmente ouvido logo depois, não é apenas o resultado das características da personalidade individualística dos astrólogos. É também o resultado da compreensão entre muitos no campo da astrologia de que os seus métodos particulares de prática não podem ser facilmente apreendidos ou definidos por regras, regulamentos ou conveniências legais. O facto de que há quase tantos tipos de prática astrológica quantos tipos de astrólogos torna difícil organizar qualquer programa de treinamento, qualquer conjunto de requisitos educacionais ou trechos de legislação que seriam justos para todos e ainda suficientemente específicos para servir a um propósito bem definido. Não é o meu objetivo aqui tratar da questão de licenciar profissionais da astrologia, nem quero dar a impressão de que o treinamento académico, no sentido tradicional, é uma resposta aceitável para a qual necessidade de estruturas específicas ou de linhas de conduta que possam ser úteis para os estudantes da astrologia e que possam melhorar a qualidade da prática astrológica para um público em geral. No restante deste capítulo, ou simplesmente quero definir algumas questões específicas que devem ser levadas em consideração por qualquer indivíduo ou grupo que se proponha estabelecer um canal por meio do qual os estudantes ou os profissionais novatos possam desenvolver suas habilidades na área da consultoria astrológica. É imperativo fazer uma distinção clara entre astrologia e consultoria astrológica. Enquanto a astrologia em si é simplesmente um conjunto de conhecimentos, como qualquer outro campo de estudo, compreendendo tradições, história e certos relacionamentos e técnicas consagradas, a consultoria astrológica é a aplicação desse conjunto de conhecimentos com o propósito de ajudar as pessoas a alcançar, de maneira prática, uma percepção maior de si mesmas, da estrutura das suas vidas, os seus potenciais criativos e os seus relacionamentos. Enquanto a astrologia pode ser ensinada, pesquisada e testada de várias maneiras que são compatíveis com os processos académicos usuais aplicados em outros campos, a consultoria astrológica é uma arte altamente individualizada que não pode ser ensinada além de um certo ponto e não pode ser regulada ou testada de forma rigidamente dogmática. Aqueles que estão em atividade no campo da astrologia, principalmente na qualidade de pesquisadores, programadores de computadores, estatísticos e técnicos, não precisam possuir as habilidades de um conselheiro ou de um terapeuta para executar bem o seu trabalho. Mas aqueles que desejam aplicar o conhecimento astrológico a uma situação humana específica não somente devem estar familiarizados com a ciência básica da astrologia, como também preocupar-se com o domínio psicológico da experiência, com a qualidade e da sua capacidade de relacionamento pessoal e com as questões éticas que surgem inevitavelmente em qualquer trabalho mais amplo de pessoa para pessoa. Um artigo excelente intitulado The Teaching of Astrology apareceu na edição de verão de 1975 da revista The British Astrological Association. O autor David Hambling, mestre de artes, professor universitário,
focaliza com grande penetração e perspicácia toda a questão de como a astrologia é ensinada hoje e qual seria a preparação ideal para pesquisadores e conselheiros astrológicos. No artigo Ambling, faz uma distinção entre astrologia e astroterapia, similar à mencionada no último parágrafo, e observa que nos cursos existentes as duas coisas estão misturadas, de modo que nenhuma delas é ensinada adequadamente. Ele assinala que quase todos os cursos de astrologia de hoje estão baseados na pressuposição de que o facto de completar o curso habilitará o estudante a ser um astroterapeuta perito, uma ilusão análoga à suposição de que o facto de passar no exame de direção para tirar a carteira de motorista significa que o indivíduo é um motorista completo e perito. Normalmente, ele está apenas a começar a desenvolver as habilidades que somente a experiência pode ensinar. Ambling sugere que o curso ideal de astrologia deveria consistir em duas partes distintas. A primeira parte só trataria da astrologia pura e séria, sozinha, um treinamento suficiente para pesquisadores, experimentadores estatísticos, etc. Esse curso não só incluiria os ensinamentos dos fatores astrológicos tradicionais e dos significados interpretativos, como também daria ao estudante uma familiaridade ativa com as inúmeras inovações modernas no campo, mesmo aquelas que ainda não estão totalmente desenvolvidas ou que não são amplamente utilizadas, consonâncias, pontos médios, progressões do arco solar, retornos solares, vértices, ciclos-chave, estrelas fixas e quadros planetários. Esse curso também incluiria o desenvolvimento histórico da astrologia, o relacionamento da astrologia com outros campos de estudo e a familiarização completa com os pioneiros da astrologia, Rudyard Carter, Jones, etc. Além de um estudo profundo das melhores percepções e métodos de psicologia moderna. A segunda parte seria naturalmente aquilo que Ambling chama de astroterapia. Ele escreve: esse deveria ser um curso essencialmente prático e com o propósito não apenas de ajudar o estudante a interpretar mapas de nascimento, mas também de ajudá-lo a estabelecer relacionamentos satisfatórios com os seus clientes. Essa parte do seu curso modelo incluiria um arranjo através do qual o próprio estudante seria astroanalisado por um tutor, sessões práticas de trabalho com clientes sob a orientação do tutor, sessões estas que posteriormente seriam discutidas e avaliadas, e sessões em grupo, nas quais os estudantes comentariam uns com os outros as interpretações e a capacidade de cada um de entrevistar. Ambling admite que um tal curso de estudo, incluindo ambas as partes, tomaria muito mais tempo e sairia muito mais caro do que os cursos existentes, mas ele acha que isso valeria a pena, uma vez que o resultado final seria que o diplomado de um tal curso estaria muito mais qualificado e teria mais experiência e conhecimento do que grande parte dos astrólogos que estão a praticar hoje em dia, conforme ele escreve. No momento presente é quase tão barato conseguir o diploma do curso quanto é tentar fazer uma análise completa por um astrólogo de alto gabarito. Nós pensaríamos ser ridículo se para vir a ser médico custasse tanto quanto consultar um médico. Por alguma razão, porém, na astrologia, a mesma situação parece menos ridícula. Citei tanto o artigo de Ambling porque acho que ele definiu com muita clareza alguns problemas importantes que existem na área da educação astrológica. Embora a maioria dos astrólogos atualmente seja autodidata, mesmo que eu não acho que isso seja necessariamente um prejuízo, o facto é que uma fração crescente da população dos Estados Unidos está a participar de uma ampla variedade de programas educacionais relacionados com a astrologia. Em consequência, torna-se cada vez mais necessário organizar programas que estejam especificamente orientados para as pessoas que estão-se a tornar conselheiros astrológicos, quer elas se classifiquem ou não como tal, quer venham ou não a ocupar o seu tempo integral como
profissionais nessa área. A minha impressão é que, embora o treinamento de conselheiros astrológicos não possa e não deva ser rigidamente controlado ou necessariamente incorporado em estruturas académicas tradicionais completas com graus, com requisitos e importância para a admissão e com uma estrutura exageradamente autoritária, a oportunidade para um tal treinamento, de alguma forma, deve ser colocada ao alcance de todos os estudantes sérios. Embora a consultoria astrológica não possa ser ensinada no sentido tradicional, a aquisição de tais habilidades pode ser orientada e o estudante se beneficiará com o apoio daqueles que têm experiência, percepção e capacidade para um relacionamento honesto que o estudante respeitará. Na arte do contacto de pessoa para pessoa, não há nada que possa substituir as ligações diárias que a prática diligente fará compreender, mas igualmente não há substituto para a percepção que pode ser alcançada por meio de contacto, mesmo breve, com alguém cuja experiência e entendimento ultrapassam o nosso. O propósito principal de qualquer programa da consultoria astrológica deveria estar de acordo com o verdadeiro significado da palavra educação, puxando para fora a essência da qualidade individual e impar do estudante, a experiência, o conhecimento interior e a sensibilidade psíquica, conduzindo o estudante para fora da escuridão dos jogos do ego, da dúvida sobre si mesmo e da autoinibição, guiando assim o desenvolvimento da percepção. Por meio do encorajamento e do apoio dos seus pares e professores, o participante de um tal programa poderia crescer em autoconhecimento através de um autoexame decisivo e de uma afinação cada vez maior com o ideal condutor. Desnecessário será dizer que este nível de autoconhecimento se refletiria positivamente no trabalho do indivíduo como conselheiro astrológico. O leitor poderá perceber que o tipo de programa de treinamento básico acima delineado se relaciona com a fase virgem da educação, descrita no princípio deste capítulo. Essa fase de desenvolvimento está quase que totalmente ausente nos padrões educacionais existentes na nossa cultura, inclusive nos tipos usuais de educação astrológica. Muitos astrólogos apreendem as coisas básicas de Gêmeos e saltam rapidamente para a fase do trabalho e da escrita, Sagitário, sem atravessar o processo refinador de aprendizagem e prolongada experiência prática, Virgem. Isso resulta numa brecha muito evidente no conhecimento real de muitos escritores e professores de astrologia, pois eles simplesmente estão a repetir o que aprenderam com outras pessoas e não testaram esse conhecimento na prática e nem aumentaram com novas percepções. Gêmeos e Sagitário, quando não apoiados pela experiência prática de Virgem, tendem a ser superficiais e totalmente especulativos. Um professor ou escritor no campo astrológico deveria ter, idealmente, um profundo reservatório de experiência ao qual pudesse recorrer mais do que ter simplesmente uma porção de ideias e de ideais que nunca foram testados por meio da aplicação prática. É minha esperança que todos os astrólogos e estudantes de astrologia venham a aceitar essa necessidade de honestidade intelectual e de trabalho diligente na fase virgem de desenvolvimento, quer através de um programa estabelecido, quer simplesmente através da autodisciplina e da prática individual persistente. A humildade, a virtude de Virgem, é um valioso produto final de tal esforço, pois inevitavelmente descobrimos o pouco que sabemos realmente, não importa qual possa ser a extensão da nossa experiência. E essa humildade nos faz melhores instrutores e conselheiros, mais compreensivos e receptivos.